Quer dizer que para você o julgamento do ex-presidente Lula é um julgamento político e não de justiça, porque a delação que foi feita pela OAS, ela não tem o menor fundamento, né? Ela não tem provas materiais, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco isso para o telespectador, porque eles ficam falando num triplex, no Guarujá, no qual o ex-presidente teve apenas uma vez, nunca usufruiu, nem ele, nem a família dele, né? E não existe nenhuma escritura. Essas interpretações que eles fazem do direito alemão e do direito americano comportariam isso aí ou estão chutando? Vamos lá. Então, é complicado isso, né? Porque eu vou tentar dimensionar isso numa parte técnica, fazendo aquele exercício, né? Conhecendo o contexto político, como é que você avalia a parte técnica? Eu acho que também os professores têm uma certa responsabilidade de não poder simplesmente anunciar isso de maneira como propaganda. É uma fraude, é um escândalo. A gente tem que sentar e analisar isso, e houve um esforço grande de juristas de tentar passar isso, né, pelo pente fino de uma análise técnica. Às vezes o pente estoura, porque não passa, não tem como, né? Mas vamos tratar então especificamente do caso da acusação de corrupção. É absolutamente impossível, porque são 3 verbos, né, definidos no tipo legal, no crime. E nenhum deles aconteceu. Primeiro, ele não pode ter recebido, né, vantagem ou promessa, porque o apartamento não está pronto, certo? Então, receber implicaria receber uma propriedade que você pode usar, gozar, dispor, fruir. Ele não tem como exercer direitos proprietários. Isso é uma coisa que não existe, né, não está pronta, que não foi entregue. O segundo ponto, não há prova de que ele tenha solicitado isso. A sentença menciona conversas entre o Sr. Paulo Okamoto e João Vacari Neto com o Léo Pinheiro, né, que dizem que eles deixaram claro para ele que o presidente teria interesse, né, mais ou menos como dizer assim para a construtora: olha, por que vocês não fazem a reforma desse triplex? É capaz que agrade aos olhos do presidente. Algo implícito, certo? Mas você não tem, de fato, você não tem prova nenhuma de que o ex-presidente sabia disso ou queria isso. Pelo contrário. As evidências que nós temos indicam que ele não queria esse apartamento, e inclusive uma declaração que foi sumariamente desconsiderada, mas é bastante incrível, que ele dizia: olha, se eu for para a praia no Guarujá, metade das pessoas me mata, metade das pessoas me abraça. Paz eu não vou ter, então eu não quero esse apartamento. Também é estranho, que uma pessoa vá receber um apartamento mobiliado para uso pessoal e, no caso dele, visita uma vez só, mas mesmo no caso da ex-primeira-dama, que toda a decoração tenha sido feita. Imagine, a cozinha, a sala, tudo mobiliado, e ela não fez visita a nenhum dos lugares. Queriam mobiliar, sabe? Não parece a atitude de alguém interessado no apartamento, sumariamente desconsiderar as visitas, né? Aí você pode dizer: bom, mas isso não quer dizer nada. Bom, mas também, se isso não quer dizer nada a favor, não pode ser usado contra, né? E foi isso que a sentença fez. Disse, olha o nível de suposição, disse que o desinteresse pelo apartamento era parte da estratégia para poder tê-lo. É uma inversão absoluta. Não faz o menor sentido. Ele já não era mais presidente da República. Não entrei nem nessa parte ainda, porque é a segunda parte da análise técnica. Então, as evidências que você tem indicam no sentido de que ele não recebeu, o que é logicamente impossível, né? E aí também acho que não adianta insistir nessa tecla, porque não é disso que se trata, né? Ele não recebeu, ele não solicitou, e aí vem a hipótese mais temerária, que é ele ter aceito a promessa, tá? Vamos esgarçar as evidências que nós temos e dizer que sim, seria possível supor, presumir. Claro que não é possível condenar alguém por isso, mas vamos fazer o exercício mental de que é possível presumir de que ele tenha aceito a promessa de um upgrade no apartamento que ele estava financiando, né, para um apartamento superior. O problema daí é o seguinte: a corrupção exige o que a gente chama de quid pro quo, né, uma coisa pela outra. Eu te dou um apartamento, você me dá um contrato na Petrobras. Isso não tem. E aí, para contornar isso, o juiz Sérgio Moro aí vai numa teoria que está errada, que está mal utilizada, em precedentes que não são o que ele diz, que diz que o próprio fato dele estar na condição do cargo público já é em si um ato de corrupção. Não é. Ele teria que ter, pelo menos, prometido ou dado algo como vantagem. Como ele não achou isso, ele fez essa remissão torta, né, e se referindo especificamente a 2 precedentes estadunidenses, em que ele convenientemente não percebe que o crime que está em jogo não é bribery, é extortion. E é uma diferença importante, porque bribery exige esse quid pro quo. E mesmo no caso de extortion, que estava sob análise em um desses casos, havia recebimento de dinheiro, o que no caso não teve. Então, para contornar problemas reais do direito penal brasileiro,
foi feito mau uso, uso equivocado de teorias estrangeiras. E aí nós vamos chegar num outro ponto que tem sido constante, não só nessa sentença, mas em toda a Operação Lava Jato, que é uma falsa erudição das pessoas que estão lá, que ficam citando, né, teorias ou precedentes que elas não sentaram de verdade para estudar. Eu recentemente vi numa manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro, uma referência a um criminólogo chamado Edwin Sutherland, sobre o qual já foram escritos rios de tinta. Eles tomam o nome da teoria e acham que aquilo é a teoria. E estão aplicando aquilo um pouco para embelezamento, acho, para... Essa teoria probabilística, isso tem a probabilidade, o conjunto de probabilidades, logo é culpa. De onde que eles tiram isso? Da cabeça deles, porque isso não tem base material nenhuma, né? Isso é muito grave. Eu também acho.